voltando para o carnaval aí a mulher disse assim, a bolsonarista, são demônios sim. São demônios sim, aqueles que tu falou aí que são deuses de coisa. Ela disse são demônios. Você pode esclarecer um pouquinho pra gente? Então, aqui, não tem como não entrar na história, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses. Os portugueses chamavam tudo que vinha dos africanos de demônio. O certo era a cultura cristã. Tudo que era dos índios, os xamãs, os deuses dos indígenas, demônio. Tudo que era religião dos africanos, a Umbanda, o Candomblé, aqui, a Maju aqui, um abraço, Maju, um beijo. Aqui eu encontrei com a Maju aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, a gente tomou água de coco lá, um abraço, um beijo aí, Maju. Então, foi chamado, tudo aquilo que não era da cultura cristã era chamado de demoníaco. A própria figura do demônio, quem quiser pesquisar na internet pode pesquisar, com chifres, com tridente, foi a Igreja Católica que inventou aquela representação ali, né? Você não tem na Bíblia, por exemplo, nem a descrição, o demônio é assim, desse jeito, não tem. A Igreja Católica inventou aquela representação ali para poder juntar as características dos povos do Império Romano que não eram cristãos. Então isso tudo foi inventado pela essa representação, né? Aquela figura do demônio, tal como é mostrado. Então, isso foi inventado pela Igreja Católica, que foi chamado aqui a religião dos negros, a religião dos africanos, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda e outras manifestações, como sendo coisas do demônio. Mas aquilo ali apenas é a cultura dos africanos. Aquilo apenas é a cultura trazida pelos negros escravizados aqui para o Brasil, que não tem nada de demônio. Foi chamado de demônio pelos portugueses. E no reproduzir da cultura, né? Até hoje, as pessoas desrespeitam as culturas de matriz africana. E esse pensamento que a gente acha que é só uma fala, é o que vai gerar os casos de intolerância religiosa que a gente vive no Brasil, que, na verdade, são casos de racismo religioso, como a gente está chamando, que é sempre a religião de origem africana, que é chamada de demoníaca. Um dia desse, eu fiz uma brincadeira, um pastor me convidou para assistir um filme na casa dele, muita gente, muitos jovens, e o filme era Os Vingadores Ultimato, né? Aí quando a gente foi entrar, eu disse, pastor, eu não vou poder ficar. Eu, por que? O que houve? Eu digo, porque vocês estão aí adorando espíritos do mal, demônios. Aí ele, o quê? Tá brincando. Aí todo mundo olhou para mim e disse, demônios. Vocês vão assistir Vingadores, é os demônios. O Loki é um espírito. O Thor é um deus, filho de Odin. Vocês não fazem isso? Vocês não veem isso? Porque se eu colocasse vocês para assistir aí o deus Exu, Xangô, sei lá o quê, eu duvido que vocês assistiam. Mas como o Thor e o Loki são brancos, aí vocês assistem de boa e ainda chamam ele de herói. Não é engraçado isso? Exatamente. Exatamente. Se a gente aqui no Brasil, a gente acha a mitologia grega uma coisa linda, né? A religião dos gregos, Afrodite, o deus Baco e tal, a gente acha muito legal, acha que é culto, né? Acha que é legal a cultura greco-romana, no caso de Odin e outras coisas, religião nórdica, né? Que a gente chama de mitologia nórdica, mas quando é a religião dos africanos, aí a gente considera que é do demônio. Porque, na verdade, a gente reproduz a visão do colonizador, que acredita que tudo que vem do africano é ruim. Tudo que vem do negro é ruim. Eu falo isso para os meus alunos. O que tem em comum? Umbanda, candomblé, capoeira e samba. São todas coisas de origem negra, são todas coisas de origem africana, e tudo foi criminalizado. Capoeira, na época de Vargas, era considerado coisa de vagabundo. Samba era coisa de vagabundo. Hoje a capoeira e o samba são respeitados pela sociedade, mas a religião de matriz africana ainda é considerada coisa do demônio por muita gente.